Utilize o cupom CAPELLINI para ganhar 5% de desconto em todos os produtos da BBS Imports. Camisas de futebol, chuteiras e outros artigos esportivos por um preço muito baixo. Então acesse o site e use o meu cupom para você pagar ainda mais barato. Marcar um gol e ajudar o seu time a vencer, sem sombra de dúvidas, deve ser muito satisfatório para qualquer jogador. Agora, quando um jogador marca um gol no último minuto que salva o seu time da derrota, ou até mesmo que desempata o jogo, isso deve ser algo arrepiante. Então se prepare, porque hoje vamos assistir a gols emocionantes que foram feitos no finalzinho do jogo em 2019. E para começarmos o vídeo, temos o jogador Riyad Mahrez marcando um lindo gol de falta no último segundo e no último lance da partida. No dia 14 de julho deste ano, há mais de 3 meses atrás, as seleções Argélia e Nigéria faziam um duelo válido pela semifinal da Copa Africana das Nações. Quando a partida já estava nos acréscimos do segundo tempo, empatada em 1-1, o jogador Mahrez se tornaria o grande herói da Argélia ao desempatar com esse lindo gol de falta. Às vezes, quando um lance pode parecer já estar perdido, é dali que toda a história de uma partida pode ser mudada. E foi exatamente isso o que coube ao jogador Origi fazer. No dia 2 de dezembro, no finalzinho do ano passado, os times ingleses Liverpool e Everton estavam se encontrando em um jogo válido pela Premier League. A partida ficou empatada em 0-0 até que Origi aproveitou um vacilo do goleiro e marcou o único gol daquele jogo quando ninguém esperava. Se a gente acabou de ver o Liverpool comemorando a vitória com muita emoção, agora nós temos a situação invertida. Ou seja, o time inglês foi quem saiu derrotado. Na última edição da Liga dos Campeões, em setembro de 2018, o Liverpool estava empatando com o Napoli em um jogo que acontecia pela fase de grupos da Champions League. O jogo realmente parecia que não sairia do 0-0, até que o italiano Insigne apareceu para marcar para o Napoli aos 89 minutos da partida. No ano passado, mais do que nesse ano, o craque do Liverpool, Salah, fez uma temporada realmente impressionante. Uma prova disso foi quando ele se tornou o grande herói da sua seleção em um jogo contra a Tunísia. Em novembro de 2018, no dia 11 daquele mês, Egito e Tunísia faziam um jogo pela fase de grupos da Copa Africana das Nações. Faltando 1 minuto para o término da partida, quando o jogo estava empatado em 2-2, Salah surgiu para marcar o gol da vitória para a sua seleção. Uma das partidas mais emocionantes e incríveis dessa temporada foi o jogão entre Paris Saint-Germain e Manchester United, pelas oitavas de final da Champions League. No primeiro jogo, o PSG tinha vencido os ingleses fora de casa pelo placar de 2-0. Mas no segundo jogo, o Manchester foi corajoso e conseguiu reverter a situação. E quando a partida estava no último minuto dos acréscimos, Rashford marcou de pênalti para dar a classificação heróica ao Manchester United. No primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City sofreu muito para conseguir vencer o time Schalke 04 dentro da casa do time alemão. Mas se os ingleses venceram a partida, muito se deve ao atacante Sterling. Perdendo de 2-1, o Manchester conseguiu empatar a partida com um gol de Sané. Mas foi o craque Sterling quem marcou aos 90 minutos de jogo para fazer com que o City vencesse a partida por 3-2. Em janeiro de 2019, na metade da temporada lá no futebol europeu, o time de Lucas Moura, o Tottenham, estava enfrentando o Fulham em mais um jogo do campeonato inglês. A partida foi pegada e teve alguns momentos polêmicos. Até os 90 minutos de jogo, os dois times só tinham conseguido marcar um gol de ambas as partes e tudo indicava que o jogo terminaria empatado. Mas foi então que o jogador do Tottenham, Harry Winks, desempatou com esse gol de cabeça. Agora a gente tem aqui um gol que levou os torcedores do time do Milan à loucura e que foi marcado pelo atacante italiano Patrick Cutrone. Em agosto do ano passado, as grandes e rivais equipes italianas, Milan e Roma, se encontravam em um jogo que valia pela Série A. Como todos esperavam, os dois times deram o máximo para vencer, mas eles estavam empatando em 1-1. Quando o relógio apontava 95 minutos de jogo, porém, Cutrone daria a vitória para o Milan, que venceu por 2-1. Como todo mundo sabe, recentemente foi criada a competição Liga das Nações. Em novembro do ano passado, as seleções Alemanha e Holanda estavam disputando uma partida que acontecia por essa competição. Quem saiu na frente, no entanto, foram os alemães, que marcaram 2 gols para abrir uma vantagem sobre o seu adversário. Mas a Holanda conseguiu empatar e o gol de empate saiu dos pés de Virgil van Dijk no último minuto de jogo.
Outro jogo que também ficou completamente marcado na última Champions League aconteceu ainda em uma partida da fase de grupos entre o time italiano Inter de Milão e o inglês Tottenham. Apesar da competição estar começando naquela época, os dois times disputaram a partida como se fosse uma final. Depois do empate em 1 a 1 ter perdurado muito tempo no placar, nos 92 minutos de jogo, Matias Vecino fez o gol da vitória para o time da Inter após uma cobrança de escanteio. Nada melhor do que voltar para os gramados depois de um bom tempo afastado e, logo de cara, meter um golaço de bicicleta. O Neymar sabe bem qual é a sensação de se fazer isso. Em setembro, há pouco mais de um mês, Neymar estava fazendo seu retorno aos gramados pelo PSG. Naquele jogo, no entanto, o brasileiro sofreu duras vaias da torcida do seu próprio time. Mas essas vaias terminaram quando, já nos acréscimos da segunda etapa, Neymar marcou esse golaço de bicicleta. E pra gente encerrar este vídeo aqui, galera, vamos relembrar de um gol que arrepiou todos que estavam assistindo aquela partida, até mesmo para quem não torcia para o time do Tottenham. Depois de começar perdendo, Lucas Moura empatou a partida para o Tottenham nas semifinais da Champions League contra o Ajax. Mas o melhor ainda estava por vir, afinal, aos 96 minutos de jogo, no último lance da partida, Lucas foi espetacular ao marcar o gol que levaria o Tottenham à grande final da Liga dos Campeões. E aí, você tá afim de ganhar um PlayStation 4? Já imaginou ter um dos melhores consoles do mundo totalmente de graça? Pois é, acredite, isso é possível. Basta você se inscrever aqui no meu canal e também seguir a página do nosso parceiro do canal, Na Trave, lá no Instagram. Pois quando o meu canal chegar a 1 milhão de inscritos e a página do Na Trave a 100 mil seguidores, nós estaremos sorteando um PlayStation 4 novinho e totalmente de graça para um de vocês. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo, então corre lá e já pare de perder tempo.